Painel da loja. Da mesma maneira que os filósofos egípcios, que para subtraírem os segredos e mistérios das vistas profanas, ministravam seus ensinamentos através dos símbolos, a maçonaria, dando continuidade à tradição, também encerra sua filosofia e conhecimentos nos símbolos, pelos quais oculta suas verdades ao mundo profano, só as revelando àqueles que ingressam ritualisticamente nos seus templos. Tendo no grau de aprendiz, ou embasamento da filosofia simbólica, que resume a moral maçônica do aperfeiçoamento humano, compete aos aprendizes a importante tarefa de desbastar sua pedra bruta, isto é, de se desvencilhar dos próprios defeitos e paixões, que se constituem na principal e verdadeira obra da sublime instituição. O painel da loja representa o caminho que o aprendiz deve trilhar, para atingir, através do trabalho e observação, o próprio domínio, pois o único desejo que deve ter é o de progredir na grande obra, que iniciou quando adentrou o templo. Quando praticamente concluído o trabalho de aperfeiçoamento moral, simbolizado pelo desbaste da pedra bruta, tiverem conseguido, através da fé e do esforço, transformá-la em pedra polida apta à construção do próprio edifício interior, será possível descansar o maço e o cinzel para empunharem outros instrumentos, condição apenas alcançada pela ascensão na escala da hierarquia da maçonaria. Para tanto, devem receber o mínimo de 5 instruções no grau de aprendiz, simbolizando os 5 anos que, antigamente, o aprendiz era encerrado no templo, no qual adentrava somente após 2 anos de observações por parte dos companheiros e mestres, completando os 7 anos exigidos, naquela época, para assumir-se o devido compromisso no primeiro grau da instituição. No painel da loja condensam-se todos os símbolos que devem ser conhecidos, e se forem devidamente interpretados, fácil e clara se tornará a assimilação dos conhecimentos transmitidos por quaisquer instruções subsequentes. A forma arquitetônica da loja é de um quadrilongo, ou retângulo, tendo comprimento do oriente ao ocidente, de leste a oeste, largura de norte ao sul, profundidade desde a superfície ao centro da Terra, e altura do planeta ao cosmos, sendo que essa vasta extensão simboliza a universalidade da ordem, onde a caridade é ilimitada, e regida pela prudência. A orientação da loja é do Oriente para o Ocidente, como todos os lugares dirigidos ao culto divino, tal como os templos antigos, e por isso, as lojas maçônicas também devem estar assim dispostas, pois o Sol, que é a maior glória do Senhor, nasce no Oriente e se oculta no Ocidente, a civilização e a ciência vieram do Oriente, espargindo as suas mais benéficas influências no Ocidente, a doutrina do amor e da fraternidade, e o exemplo da lei, originaram-se também do Oriente para o Ocidente, trazidos pelo Divino Mestre. A primeira notícia descritiva de um local destinado exclusivamente ao culto divino, é a do tabernáculo erigido por Moisés para receber a Arca da Aliança e as tábuas da lei. O tabernáculo era orientado de leste para oeste, e serviu como modelo, tanto no referente à sua planta de arquitetura, quanto da sua distribuição e posicionamento internos, ao Templo de Salomão, cuja edificação por seu esplendor, riqueza e majestade, foi considerado a mais esplendorosa maravilha da época. Daí o porquê de as lojas maçônicas, simbolizando o Templo de Salomão, serem orientadas do Oriente para o Ocidente. As lojas são sustentadas por 3 colunas denominadas sabedoria, força e beleza, a saber, a sabedoria orientando o caminho da vida, a força para animar e sustentar nas dificuldades, e a beleza para adornar as ações, o caráter e o espírito. O universo é o templo da divindade, a quem todos devem servir, estando em torno de seu trono, tal qual os pilares de suas obras, a sabedoria, a força e a beleza, pois sua sabedoria é infinita, sua força onipotente, e sua beleza manifesta-se na natureza pela simetria e pela ordem. Maçonicamente, as 3 colunas representam também 1. Salomão, pela sabedoria em construir, completar e dedicar seu templo de Jerusalém ao serviço de Deus. 2. Irã, rei de Tiro, pela força que deu aos trabalhos do templo, fornecendo homens e materiais. E 3. Irã ou Adonirã, dependendo do rito adotado na loja, pelo primoroso trabalho de coordenação e direção das obras.
As colunas teriam sido executadas segundo algumas ordens de arquitetura, sendo a jônica, representando a sabedoria, a dórica, significando a força e a coríntia, simbolizando a beleza. Todo esse simbolismo procura demonstrar que na obra da construção moral, sempre deve aflorar e vir à luz, a plenitude da potencialidade individual, assim considerada se totalmente despojada das próprias ilusões. Nesse trabalho difícil e oneroso, só será sábio quem possuir a força, pois a sabedoria exige sacrifícios que se realizarão pela força, porém, sendo sábio e detentor da força, deverá obrigatoriamente também dispor da beleza, pois a falta da mesma torna o posicionamento impossível, porque é a beleza que faz surgir a sensibilidade. O teto das lojas representa a abóbada celeste com suas variadas nuances de cores, sendo que o caminho para a abóbada, ou céu infinito, é representado pela escada existente no painel da loja, conhecida por escada de Jacó, denominação que a maçonaria conserva como guardiã das antigas tradições. A escada com seus muitos degraus, demonstra que cada um representa uma das virtudes exigidas ao integrante da ordem, na busca incessante da própria perfeição moral. Na base, no centro e no topo do painel, destacam-se 3 símbolos por demais conhecidos no mundo profano, traduzidos por fé, esperança e caridade, virtudes morais que devem sempre ornamentar o espírito e o coração dos seres humanos, e principalmente do maçom, que jamais deve se furtar em ter fé no gadu, esperança na moral, e caridade aos semelhantes. Assim, a fé é a sabedoria do espírito senão nada é conseguido, a esperança é a força do espírito, amparando nas dificuldades, e a caridade é a beleza adornar o espírito e coração, e abrigar os puros sentimentos humanos. O interior da loja contém ornamentos, paramentos e joias, sendo que esses ornamentos são o pavimento mosaico, a estrela flamígera e a orla dentada. O pavimento mosaico com seus quadrados brancos e pretos, mostra que apesar da diversidade das coisas da natureza, em tudo reside a harmonia, sendo extremamente útil para nunca ser considerada a diversidade de cores e raças, nem o antagonismo das religiões, assim como os princípios dos diferentes povos, mas, certamente apenas como a exterioridade de manifestação, pois a humanidade foi criada para conviver em harmonia e fraternidade. A estrela flamígera ou flamejante, representa a principal luz da loja, simbolizando o sol, glória do Criador, e significa o exemplo da maior virtude a preencher o coração do maçom, a caridade. Simbolicamente, o sol ensina a prática do bem, através do espargir de luz, calor e conforto, até onde atingem seus raios vivificantes. A orla dentada mostra o princípio da atração universal do amor, com seus múltiplos dentes representando os planetas gravitando em torno do Sol, e também significando, por seus ensinamentos e conceitos de moral transmitidos, por exemplo, o povo reunido em torno do chefe, e os filhos reunidos em volta dos pais, enfim, os maçons unidos em loja. Os paramentos da loja são o livro da lei, o compasso e o esquadro. O livro da lei representa o código moral que deve ser seguido e respeitado, a filosofia a ser adotada, e principalmente a fé que governa e anima o ser. O compasso e o esquadro, quando unidos na loja, representam toda a amplitude da medida justa e perfeita, demonstrando que jamais se deveria afastar da justiça e da retidão, e por isso, devem reger todos os atos do verdadeiro maçom. As hastes do compasso ocultas sob o esquadro, significam que o aprendiz, trabalhando na própria pedra bruta, ainda não pode usar o compasso, enquanto sua grande obra não estiver esquadrejada, polida e acabada. As joias da loja são compostas por 3 móveis e 3 fixas. As joias móveis são o esquadro, o nível e o prumo, assim denominadas, pois serão transferidas periodicamente com a passagem à nova administração eleita. O esquadro, símbolo maior da fraternidade, sempre aparecia esculpido nas catedrais e igrejas como emblema maçônico dos construtores, representando a ação do homem sobre a matéria, e principalmente, a ação do homem sobre si próprio. Então o esquadro seria o símbolo da retidão a que o homem deve sujeitar suas ações, e a virtude que deve retificar os corações, estando pendente no colar ou fitão do VM, significando que sua vontade é subordinada aos regulamentos da ordem, e que só deve agir no sentido do bem.
O nível, símbolo da igualdade e base do direito natural, não pode implicar no nivelamento dos valores, mas sim lembrando o dever de serem consideradas as coisas com a mesma e igualitária serenidade. É a joia do primeiro vigilante, que é o responsável pela perfeita igualdade que deve reinar na loja, pelos princípios da equidade e da justiça. O prumo é a joia do segundo vigilante, simbolizando a retidão, que deve presidir a conduta de todos os integrantes fora da loja, pois essa postura permite a vida plena de graça e beleza. O prumo, que por tradição também é denominado perpendicular, ainda representa a irrestrita e total liberdade do homem, até quanto à ignorância, vício, erro e paixões descabidas, características que o embrutecem e escravizam por seus desejos. As joias fixas são a prancheta, a pedra bruta e a pedra polida, assim chamadas porque permanecem imóveis na loja como um código de moral. A prancheta, também dita prancha de traçar, simbolicamente exprime que os mestres guiam os aprendizes no trabalho indicado, traçando o caminho a ser seguido para seu próprio aperfeiçoamento, que possibilita, consequentemente, o progresso na arte real. A pedra bruta é um material da jazida em estado natural, até que pela constância e trabalho do obreiro fique com a forma adequada à construção do edifício. Representa a inteligência e o sentimento do homem primitivo, áspero e despolido, e nesse estado permanecerá até que, pelas instruções dos mestres, adquira a educação liberal e virtuosa, tornando-se culto e capaz de pertencer à sociedade civilizada. A pedra polida ou cúbica é um material perfeitamente trabalhado, com linhas e ângulos retos que o compasso e o esquadro mostram estar talhadas conforme as exigências da arte. Representa o saber do homem no fim da vida, enquanto aplicou a piedade e a virtude, ambas perfeitamente verificáveis pelo esquadro da palavra divina e pelo compasso da consciência esclarecida. Como a prancheta é o traçado objetivo, o livro da lei é o traçado espiritual, ambos dirigidos ao aperfeiçoamento, para atingir o topo da escada de Jacó, após ter desbastado a aspereza do seu eu, aspereza representada pela ambição, orgulho, egoísmo e demais paixões que torturam os corações profanos. Finalmente, as características de um maçom devem ser a virtude, a honra e a bondade, que embora banidas de outras sociedades, devem sempre compor seus corações.